Olá, pessoal, olá, nossos amigos. Estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio de Conexão Gestão. Estou eu aqui com meu amigo e parceiro, Fernando. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, é o Ronaldo. O Ronaldo, ele vem falar para nós um pouquinho de um tema que tem tido mais relevância nos últimos anos. E é um tema que a gente vem hoje trazer para vocês, que é o nosso compromisso de trazer conteúdos interessantes, conteúdos atuais, e justamente para desmistificar o que é que significa, de que forma que a gente aplica a governança corporativa. Então, o Ronaldo, ele é o nosso convidado de hoje, nós vamos conduzir uma conversa por esse tema, que ele é muito amplo, mas a gente quer entregar aí um conteúdo de muita qualidade, desmistificar realmente o que é a governança corporativa aí para vocês, tá? Fernando, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez, né? Nosso terceiro episódio, estamos recebendo aqui o Ronaldo conosco. Prazer, Ronaldo, obrigado, viu? Prazer, tudo bom? Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito obrigado aí pelo convite, né? Isso, obrigado e a você. vamos que vai ser um bate-papo muito rico aqui hoje. Vai sim. ser ótimo. Legal. O Ronaldo Guedes, né? Isso. Conhecido como Ronaldo. É isso mesmo. Eu pelo menos conheci Ronaldo Daluri, né? Ronaldo Daluri. Você explica aí o que Você é Daluri. falou Ronaldo Daluri e já citou quem era. Exatamente. Coisa boa, então tá funcionando, né? O trabalho que a gente tem feito aí. Certeza. O Ronaldo, eu tenho uma colazinha aqui. O Ronaldo, ele é sócio da Luri Consultoria, né? Isso. Coordenador do Núcleo Centro-Oeste do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que já é, eu digo assim, consagrado, Sim, né? O nome sim. já bem reconhecido, aí, bem marcado no mercado. Presidente do Comitê Estratégico de Empreendedorismo da Anshan, que é outra instituição também muito bem reputada. Eu a conheci na Bahia, quando eu morei lá. No caso, a Anshan do Goiás, né? Isso. Presidente da Câmara Setorial de Governança Corporativa da ACIEG. ACIEG? ACIEG. Associação Comercial do Estado de Goiás. Isso. Perfeito. Autor, palestrante, professor de graduação e pós-graduação nos temas de governança corporativa, planejamento estratégico, gestão, controladoria e finanças, além de ser conselheiro, mentor e consultor empresarial, tendo atuado nesses 15 anos aí, mais de 15 anos, né, na profissionalização e melhoria de mais de 100 empresas. Então você tem um monte de história para contar para a gente aí. É um tantinho bom. Tem calma, né, Ronaldo? Coisa boa. Isso aí, mas o nosso tema hoje é muito importante, de fato. Quando me veio à mente a ideia de convidar o Ronaldo, eu já havia tido testemunho de outras pessoas, de amigos meus, sobre o trabalho que o Ronaldo fez em grandes instituições aqui, principalmente no meu segmento, da área de saúde. E eu sempre apreciei o tema da governança corporativa e a gente só precisa entender como é que ele pode ser aplicado, né? De forma mais específica. Geralmente, quando a gente cita esse nome, governança corporativa, você já está imaginando grandes empresas. Né? Então, a gente vai tratar sobre isso. A gente vai começar perguntando aqui sobre o conceito, né, de governança corporativa. Justamente. Quando a gente fala de governança corporativa, Ronaldo, muitas vezes a gente conversa com alguns empresários, né? A gente está numa região, você conhece muito bem, melhor do que nós até, que nós estávamos conversando aqui antes da gente começar, que são as empresas familiares, que são as empresas que estão buscando trazer uma cultura diferenciada de gestão, de profissionalização. Quando a gente fala em governança corporativa, muitos pensam até assim, putz, será que isso é algo do governo? Vem aquele nome governança, governo, isso está muito distante de nós. Então, assim, o intuito é desmistificar o que é a governança corporativa, a gente trazer para a nossa realidade aqui e trazer o conceito básico, realmente, de onde surgiu, como que ela é, de que forma a gente consegue aplicar, o que é esse bicho que muita gente pensa da governança corporativa. Ele morde, não morde, que forma que a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia. Vai gastar dinheiro para implantar isso. Isso, trazer para a nossa realidade, às vezes, de um estado que está pujante, está em crescimento, mas que ainda tem uma cultura, assim, um pouco arcaica com relação a trazer, às vezes, pessoas de fora. O nosso empresário, ele tem muito essa questão de centralização, muita questão de, olha, será que eu posso passar informação? Não posso. Você já deve ter encontrado isso bastante aí na sua trajetória. Sim. E queria que você colocasse para nós aqui o que é
o bicho governança corporativa, se a gente precisa ter medo dele ou se ele vem para ajudar a gente. Esse bicho estranho, né? Você fala governança corporativa. Parece que até a voz vai corporativa. Uma sonoridade grave, né? Aí fica aquela coisa assim, que você já pensa assim, um lord inglês, britânico. Mas não, mas é tranquilo, né? Eu só vou complementar minha apresentação, porque favor, tem um ponto que eu omiti, eu esqueci de falar do ponto mais importante. Eu sou casado com a Mariana Moschel, eu tenho que deixar isso bem aqui. E depois ela assiste e vai puxar a sua orelha. não, e esses podcasts tendem a ser atemporais, né? Então eu quero que fique gravado aí por muito e muito tempo mesmo. Casado com a Mariana Moschel Negri Guedes, né? E também pai de 4 filhos, né? Pela ordem, assim, do mais velho para o mais novo, o Arthur, a Helena, o Theo e a Ana, né? Então, só para deixar registrado aqui para os anais do tempo, que essa aí é a parte mais importante, né? A gente tem de vôlei, quase. né? Já faz já bate bola lá. Porque a gente, né? São vários assim, cargos e tudo mais, mas o mais importante mesmo é a nossa família, e eu só consigo tá nessas frentes todas porque eu tenho, né, do meu lado ali a minha esposa e minha família, então acaba que é por eles que a gente faz isso tudo também, né? E claro, para disseminar aí as boas práticas de governança, de gestão, que aí é um propósito pessoal também que eu tenho, né, de contribuir nesse sentido. Vamos falar um pouco agora então de governança, né? O que acontece? Esse bicho aí de 7 cabeças, né? Eu gosto de dar uma definição muito simples para a gente começar a pensar sobre governança. E eu vou até falar de governança, depois a gente entra na questão da governança corporativa, né? Mas, para mim, de uma forma muito simples, e aí eu vou até contar uma história aqui, vou trazer o meu filho mais velho aqui para essa história, o Arthur, né? O Arthur hoje ele está com 22 anos, deve fazer 23 esse ano, mas quando ele estava com mais ou menos uns 5 anos de idade, eu estava empolgado estudando filosofia clássica, né? E aí cheguei lá na lógica aristotélica, né? E aí eu estava lá lendo um livro, refletindo sobre aquela filosofia clássica e olhei para o Arthur, né, no auge dos seus 5 anos de idade, e perguntei: Arthur, o que é a verdade? No que o Arthur me responde de pronto, né? É tudo aquilo que não é mentira. Eu falei: perfeito. Resposta curta e direta, do ponto de vista de uma lógica aristotélica irretocável, né? Porque A é A não é B, né? Então você tem ali a lei da não contradição, tá tudo certo, verdade não é mentira, né? Então, aplicando essa mesma ideia para governança, fica mais fácil quando eu falo assim, governança é o inverso da desgovernança. Então, se a gente pensa governança, às vezes a gente pensa governo, tá, fica uma coisa meio complexa, mas desgovernança não, né? Desgovernança é uma coisa que é rápida na nossa mente, né? Basta você pensar como é que é um carro desgovernado. Um carro que está andando ali na rua, ele está andando, tá caminhando e tal, mas ele está andando de forma desgovernada. Então tem um risco, né? Exato, é um risco muito grande dele capotar, dele causar um acidente que inclusive pode ferir outras pessoas. Ele está andando, mas ele está desgovernado, né? Qual que é a forma ideal? É andar de forma governada, de forma correta, estruturada, né? Com um objetivo muito bem definido e andando dentro ali dos seus limites, né? Para não gerar nenhum risco para outras pessoas nem para si mesmo. Então, governança, de uma certa forma, a gente pode resumir dessa maneira, né? Tudo que a gente faz para manter, no caso de uma empresa bem governada e não desgovernada. Então, traduzindo de uma forma bem simples, a gente já começar não complicando demais, eu diria que isso é governança. E aí, claro, governança é um termo que hoje a gente tem aplicado de diversas formas. Governança de TI, governança de projetos, governança na saúde, governança pública. Então, você tem a governança aplicada em diferentes segmentos, diferentes áreas, né? Então, a gente pode resumir a governança sendo como uma direção ou diretrizes de eu direcionar algo. Como você disse, algo pode ser a empresa, algo pode ser um setor da empresa como a TI, seria mais ou menos isso. Esse seria um resumo para facilitar para o pessoal que está nos ouvindo. Isso, só que eu diria que essa diretriz é a primeira etapa da governança. Né? Você começa planejando
que aí pode ser essa diretriz, o objetivo, a regra, a política, a estrutura, você está planejando aquela área, né? Agora, a parte mais difícil da governança não é planejar, né? A parte mais difícil da governança é sustentar isso dali, né? Ou seja, manter aquele planejamento rodando dentro do planejado. Manter o processo dentro do processo, manter a regra dentro da regra, manter a política dentro da política, né? Então, é não sair desse planejamento, que é igual, usando aquele exemplo que a gente estava dando no carro, né? Eu tracei ali o meu plano de viagem. Então, eu quero sair daqui, quero chegar lá em Brasília, né? E aí eu vou pegar ali a BR e tal. Então, essa parte fácil. Eu sentei, desenhei ali como que eu quero que dia que eu vou viajar, com quanto tempo eu vou chegar lá, qual que é se eu vou de carro, se eu vou de avião. Então, planejei essa viagem, né? Agora, executar essa viagem conforme ela estava planejada, aí essa governança, manter isso governado, né? Não sair do trilho. Então, imagina isso como se fossem várias viagens ao longo do ano. Eu quero fazer todas aquelas viagens de forma como eu planejei, de forma como ela estava estruturada, para não ter risco para ninguém. Então, a governança, ela envolve não só planejar, mas manter aquele plano, né? Perfeito. Isso de uma forma geral, né? Quando a gente fala de governança corporativa, aí eu estou falando do quê? Da corporação, né? Ou seja, de uma organização, de uma empresa, de uma organização com ou sem fins lucrativos. Eu quero fazer a governança corporativa. Então, nessa governança corporativa, eu quero manter essa empresa, esse negócio, se for uma empresa privada, muito bem governada. Para quem? Para quem que eu quero manter esse negócio bem governado? Normalmente os acionistas, né, os próprios colaboradores, muitas vezes, os parceiros. Perfeito. A governança, ela começa com essa ideia de manter todo esse patrimônio bem governado para o investidor, para o acionista, né? Ou seja, o acionista, ele colocou ali um capital, ele tem ali um patrimônio que é de posse dele, e ele quer que esse patrimônio aumente e não diminua. Assim como qualquer um de nós, se a gente faz um investimento mais básico, né? Vou botar um dinheiro na poupança, botei lá 100 mil reais na poupança. Aí virou o mês, quando eu pego o extrato da minha poupança, tá 90 mil. Opa, peraí, como assim? Ninguém ia aceitar isso, né? Tá louco? Eu botei 100 mil, agora diminuiu 10 mil. A expectativa é que cresça, pouco que seja, mas que cresça algo. Vai crescer alguma coisa, né? Jamais diminuir. Então, isso é um raciocínio básico de qualquer Eu posso dizer, pessoa. então, que dentro da governança corporativa, né? Não com uma definição ampla do que é governança corporativa, mas dentro dela, a gente pode pensar nela, na governança corporativa, como a perenidade de resultados da empresa, do meu negócio? Sim, exato. Mais ou menos isso que você está dizendo? Exato. Essa é a forma como você começa a ter essa ideia da governança corporativa. Veja bem, eu estou falando da governança corporativa já de uma forma contemporânea, né? Porque se a gente pensar governança da forma como a gente entende, existe um texto bíblico em Gênesis, que ele vai ser datado mais ou menos de 700 anos antes de Cristo, mas ele se refere a um evento muito anterior, então a gente pode, no Antigo Egito, né? Então a gente pode colocar aí, tranquilamente, mais de 3 mil anos atrás, que é a história de José no Egito. É uma história muito conhecida, né? Linda demais. E aí, o que acontece com José? Ele tá lá, né, assim, ele tem uma história, num primeiro momento, muito trágica, né? Os irmãos vão lá, vendem ele como escravo para o Egito, daí ele chega no Egito e durante toda a vida dele ele está sendo, de certa forma, preparado para assumir um cargo de gestão, sem nem perceber, né? Ele chega lá no Egito como escravo, é vendido e começa a fazer gestão lá do senhor, da casa do senhor dele, né? Aí acontece lá um evento, ele vai preso, e aí quando ele vai na prisão, o que acontece? Ele começa a assumir a gestão da prisão. Então, ele está sempre ali assumindo um cargo como gestor. Na prisão, então, ele conhece lá empregados lá do faraó, aí quando o faraó tem lá um sonho, ele quer entender como é que é, ele chama, quem que é? Chama aquele rapaz lá. Aí José vai interpretar esse sonho do faraó. E nesse momento, ele estabelece um plano para o faraó, né? O faraó dá lá mais ou menos o sonho, ele interpreta esse sonho, faz um diagnóstico, que a gente, né, conhece relativamente bem. Você vai ter 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. Então você quase me convenceu agora que José foi o primeiro consultor. Né? Consultor empresarial, de gestão. Calma, que não, ele começou como consultor e depois ele virou CEO. Porque aí ele faz esse diagnóstico e apresenta esse plano. Então, uma vez que vai acontecer isso,
que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer todo um planejamento para estocar essa fartura que você vai ter nos 7 anos para você passar bem nos próximos 7 que vão ser de escassez. Ele faz um plano relativamente bem detalhado, né? Ele apresenta para o faraó. O que o faraó faz? Ele olha primeiro, ele olha para o diagnóstico, depois ele olha para o plano e fala assim, sensacional. O que ele faz? Ele consulta os seus conselheiros, fala, olha, esse faz todo sentido o que ele está falando, e ele inclusive entregou um plano, provavelmente eles fizeram lá uma análise do currículo dele, viu que ele já tinha feito a gestão do Potifar, a gestão da prisão e tudo mais, falou, cara, esse cara tem experiência, trouxe um bom diagnóstico, trouxe um bom plano, aparentemente é um cara abençoado, porque está dando tudo certo, né? E ele vai se aconselhar com os conselheiros dele, falou, o que a gente faz? Podemos colocar ele aqui como para tocar esse plano? Aí os conselheiros dão o aval, ok, concordamos e tal. E aí, o que o faraó faz? Ele faz a sucessão. Então, ele vira para o José e fala, José, a partir de agora, você vai estar à frente do Egito, como um gestor do Egito, um CEO, né, que eu estava até brincando, agora você vai ser aqui como um primeiro-ministro, né? E você vai ter toda a autoridade, você só não vai ter autoridade maior do que a minha. Porque eu vou estar acima de você como faraó. Então, é como se o faraó estivesse falando, trazendo o linguajar da governança corporativa, é como se o faraó estivesse falando o seguinte, eu vou ser o presidente do conselho e você vai ser o CEO. Então você vai ter toda a autoridade para tocar esse plano, mas você vai ter que prestar conta para o conselho e para mim como presidente do conselho. Excelente ilustração, né? Fantástico. Agora ficou fácil. Nunca ninguém traduziu para mim assim. Mas Não. é excelente. Ainda mais biblicamente aí ficou fácil. O presbítero ficou fácil, né? Pensa só, você tem toda a estrutura básica de governança corporativa rodando. Você tem ali um presidente do conselho, você tem um conselho, você tem um CEO você tem um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário que vai ser executado, você vai ter a responsabilização e prestação de contas disso lá no conselho periodicamente. É basicamente, de uma forma rudimentar, já toda a estrutura principiológica, né, de governança corporativa. É claro que hoje a gente tem, né, práticas muito mais avançadas, no sentido de mais detalhadas, né, e revisadas e atualizadas. Isso vai rodando e vai aprimorando. Mas o princípio por trás ali, você já consegue enxergar numa história contada há mais de 3.000 anos atrás. Excelente, excelente. Nunca tinha... Vou repetir aqui, né? Nunca tinha bem ouvido. Ilustrado, né? Cara, bem ilustrado demais. Gostei demais. Muito didático. didático. Já li tantas essas passagens, assim, a gente assiste o filme e chora, né? A gente não tinha extraído de uma lição corporativa ali. Fantástico, parabéns. E o paralelo é sensacional. Não, excelente. Você começa com a governança corporativa, né? Isso aí. Então, mas trazendo um pouco para o contexto histórico, né? Sim. O conceito aí de governança corporativa. Dizem que as crises geram oportunidades, né? Provavelmente, em algum momento, a gente até falou um pouco aqui em off, como as coisas acontecem em um lugar, refletem no Brasil com certo de lei, por exemplo, Estados Unidos, Brasil com certo de lei. Mas em algum momento, como surgiu o conceito de governança corporativa e como as empresas começaram a perceber valor nelas, se você puder falar um pouco para nós aí, para a gente entender como hoje a governança corporativa é enxergada pelas empresas, apesar que a gente já começou aqui brincando, que o pessoal, que nome é esse, né? Mas existe a gente tem um Instituto Brasileiro de Governança Corporativa já consagrado no Brasil, assim, todo mundo conhece, e significa que tem aí realmente empresas que se importam com isso, né? Levam muito a sério, né? Então, essa questão de quando surgiu o termo é uma questão que tem muita disputa, né? Surgiu lá na Inglaterra, surgiu não sei aonde. Então, assim, o termo e essa estrutura, a gente acabou de ver que mais de 3.000 anos atrás já tinha ali uma certa estrutura, né? Agora, a governança corporativa como nós conhecemos hoje, né, assim, com código de melhores práticas, toda essa estrutura, ela não é tão antiga. Você pode datar isso na década de 90 e virada aqui para o século 21, né? Então, assim, o termo governança corporativa, você começa a ver ele muito forte com a OECD, que é a Organização Econômica, né? E aqui no Brasil, você começa a ter o IBGC trabalhando também. O IBGC ele começa como um instituto de conselheiros,
e depois ele evoluiu para o Instituto de Governança Corporativa, entendendo que a governança é muito mais do que só um conselho, né? Só o conselho de administração, só os conselheiros. Então você começa a ter, então, essa parte dos códigos de melhores práticas, né? Então, em 99, você tem a OECD lançando os seus princípios de governança corporativa e a gente começa a ter, pelo IBGC, eu estou puxando aqui, porque a gente fala aqui, tem uns fact-checkers, né? Então, eu tenho que ter cuidado aqui para não falar nenhuma besteira. Mas pode ser que... Mas, inclusive, assim, se tiver alguma coisa que eu tô falando que é besteira, ótimo, porque o pessoal pode botar nos comentários e vai corrigindo a gente, né? Mas, assim, por exemplo, o Código de Melhores Práticas, eu tô olhando para ele aqui, do IBGC, em 2004, você tem lá a terceira edição. Então, já tinha edições anteriores, né? E você tem em 2004 a terceira edição, 2009 a quarta edição, 2015 a quinta edição, sendo que em 2013 você tem o Código... de melhores práticas de governança corporativa para as empresas abertas. E o mais recente, em 2023, a sexta edição do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Recente aí, né? Sim. É algo de 20 anos, vamos falar, Sim. mais em voga nos últimos 20 anos. Perfeito. Né? Quando você fala das melhores práticas como nós conhecemos hoje, de governança corporativa, né, os cadernos de melhores práticas, os princípios de melhores práticas, mas você pode trazer ele a partir da década de 90. Então, e aí, claro, esses códigos, esses princípios, essas práticas elas vão sendo revisadas e aprimoradas muito em detrimento, né, muito em favor daquela questão que a gente estava falando agora há pouco, do acionista. Então, o mercado de ações no Brasil não é nem de perto tão evoluído quanto... Quando eu falo evoluído, é comum, né? Assim, é muito comum nos Estados Unidos, né? As pessoas investirem, compararem ações. Você não está depreciando a nossa forma, né? Exato. O nosso mercado de ações, em termos de robustez, melhores práticas, ele é bem consolidado. Eu digo em termos de popularidade, né? Não é tão popular quanto você tem ali nos Estados Unidos, que qualquer um chega lá, já começa a conversar de ação, tá comprando, tá investindo e tudo mais, né? Então, mudou muito, né? Tem mudado muito nos últimos anos. Sim, né? Com certeza. Mas ainda não chega aos pés, né, do mercado. Não tem essa cultura, né? Você não, eu vou investir, não, vou botar dinheiro na poupança. Lá nos Estados Unidos, os caras já pensam já com a ação, né? Fundo imobiliário. É uma coisa que está no dia a dia. A gente ouvia falar mais das bolsas de Nova York, né? Exato. Nova York, de Chicago e tantos outros. Exato. É mais nesse sentido. Agora, então você começa a ter aquelas grandes crises, né? Assim, econômicas, em crises em empresas. E sempre essas crises, elas vão gerando essa demanda de, peraí, mas por que isso aconteceu? Quem que deixou isso acontecer? A gente tem mais recentemente o caso das lojas americanas. Né? Isso. Mas teve um buraco aqui de bilhões aqui no balanço. Né? Por que isso aconteceu? Quem deixou acontecer? E isso é mais ou menos igual acontece com os aviões, que é o mercado da aviação, ele é sensacional nessa questão da gestão do risco, né? Então, a gente sabe que tem muito pouco acidente de avião, até ultimamente a gente tem ouvido mais, mas mesmo se você pensar assim, o volume de viagens que tem bem menor do que... E o volume de viagens que tem todos os dias, exatamente, então estatisticamente ainda é muito... Eu estava na Bahia semana passada, aí dentro do avião e pensando isso. Então, assim, olha, o volume de aviões comerciais cai, espero que não seja o meu hoje, né? Mas é bem menor realmente. Não, bem menor. É muito mais seguro do que carro. Mas completa aí sua mas por que isso? Porque o mercado de aviação, toda vez que tem uma queda de um avião, alguma coisa, existe toda uma revisão, primeiro, entender por que aquilo aconteceu, e geralmente aquilo lá gera uma série de revisões em toda a mecânica, na manutenção, na estrutura. Então isso é muito sério no mercado da aviação. E no mercado econômico, muitas vezes, toda vez que acontece isso também, o pessoal, primeiro, quer entender o que está acontecendo, e segundo, então o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente? Então, poxa, a gente está aqui no auge da governança corporativa. Então você tem lá as lojas americanas, que era uma governança bem madura, com auditoria de Big Four, com aquilo lá tudo. Poxa, isso é o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Como que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente? Então, isso vai se tornando novos processos, novas práticas, né? Que cada vez mais vão sendo aprimoradas. Eu queria pegar um gancho justamente nisso que você falou.
Porque quando você fala assim de grandes corporações, a gente realmente ouve governança corporativa, principalmente nas empresas listadas em bolsa. Então a gente tem uma visão de que é algo para grandes empresas. E aí a gente vai desmistificar isso que realmente não é. Mas quando a gente vê um escândalo desse envolvendo lojas americanas ou empresas desse porte, e a gente fala, são empresas que tinham ali uma governança robusta, né, madura. E aí você falou, isso é sempre importante porque é a forma da gente revisitar os processos e ver. Muitas vezes as pessoas que estão de fora falam, gente, mas se tinha, não é que não deveria, então isso não deveria ter acontecido naquela instituição. Será que isso muitas vezes as empresas não têm levado a governança ou certo tipo de procedimentos como só pro forma? Será que elas realmente existem aqueles procedimentos, existem os processos, existe o compliance, existem todas as diretrizes e elas têm como um manual, muitas vezes elas não seguem. Eu acho que fica muito essa percepção da gente que está de fora, fala, putz, mas era para ser redondo, era aquilo ali ser lindo e maravilhoso. Mas a gente vê, como você comentou, o Big Four auditando, uma série de situações, um conselho, CEO, as melhores ferramentas ali de sistemas, são coisas básicas que a gente fala, isso não deveria ter acontecido com uma instituição de um porte desse. Então fica, às vezes cai em descrédito com quem é leigo, que eu acho que foi importante você falou, que isso serve para que sejam revisitadas as normas, para que melhore justamente porque a gente muitas vezes vê e fala, isso não deveria ter acontecido se é uma empresa desse porte, uma empresa que tem uma série de compromissos, ela tem uma série de regras que ela deve cumprir. Práticas, né? E muitas vezes a gente se questiona, e será que é para inglês ver? Né? Tem aquele termo, para inglês ver. Então, assim, queria que você falasse só um pouquinho disso para a gente entender realmente o que você falou. São processos, quando acontece esse tipo de coisa, qual que é a condução da governança, como que ela pode atuar de uma forma justamente para evitar que isso ocorra e a gente tira essa percepção de que há impunidade, que muitas vezes é o que acontece, né? Perfeito. Então, toda vez que esse tipo de situação acontece, é importante, primeiro, ter uma investigação, entender o que está acontecendo, né? E o código de melhores práticas, o que ele é? Ele é uma sugestão de melhores práticas. Sim. E, claro, cabe a quem está à frente do negócio adotar ou não aquela sugestão. Por exemplo, o dono da empresa, uma vez que a gente está estruturando a governança, ele pode ser presidente do conselho e CEO ao mesmo tempo? Não deveria. Então, do ponto de vista do código de melhores práticas, não. Por quê? Porque você vai ter um conflito de interesse ali. Né? Se o conselho tem que fiscalizar a gestão para defender o acionista, como é que o cara ele é acionista, presidente e CEO? Quem vai fiscalizar quem? Sim. Ninguém. Ele vai fazer tudo o que ele quer. Então, isso vai contra as melhores práticas. Mas isso não quer dizer que o dono vai assumir. Esse dia para trás eu estava ouvindo um podcast do Joe Rogan com o Zuckerberg da Meta, né? Nossa. E aí ele falando, conversando lá e tal, sobre o momento atual, tudo. E o Joe Rogan ele é muito amigo do Dana White, que é o CEO lá do UFC, né? É o UFC. E aí o Dana White agora ele acabou de assumir uma cadeira no conselho da Meta, que é a empresa Zuckerberg, né? E aí ele vai falar, eu vi lá que o Dana assumiu uma cadeira lá no seu conselho e tal. Que legal, o que você tá achando e tudo mais? E aí ele foi e falou, olha, uma coisa boa de eu ter ali uma maioria, né, dentro da Meta, é que a minha posição me deixa muito confortável para chamar conselheiros que eu acho que são interessantes para o negócio, que vão me ajudar com o negócio, vão me dar ideias, vão me ajudar a expandir meu negócio e tal. E eu não preciso ter medo de um conselho que vai me mandar embora. Porque eu tenho uma posição suficiente para me sustentar como CEO do negócio. Essa foi a resposta do Zuckerberg. Então, se você ouve o que ele está falando, teoricamente, isso vai contra as melhores práticas. Sim. Porque o que ele está querendo dizer? Olha, o meu conselho não vai me fiscalizar. Igual aconteceu na época que o conselho mandou o Steve Jobs embora. O fundador, o CEO, o conselho sentou e tirou o cara. Você não está dando resultado, está dando problema, vou te tirar. Porque isso é uma das funções do conselho. O conselho ele tem essa responsabilidade para com o negócio. Né? Exato. Então, é igual lá o faraó com o José. Se o José fizer um bom trabalho, beleza, mas se ele não fizer, eu, faraó, com o meu conselho, posso trocar você. Por quê? Porque eu tenho que ter uma boa gestão para o meu estado-nação aqui, né? Então,
se o conselho não tem esse poder se o Zuckerberg começar a fazer uma gestão ruim lá, dar resultados ruins, se o conselho não tiver esse poder de trocar esse CEO, como é que ele vai estar defendendo ali os acionistas, os investidores? E ele falou isso tranquilamente. Sim. Então você fica assim, bom, existem as melhores práticas, não quer dizer que as pessoas vão seguir as melhores práticas. Então, assim, por outro lado, faz sentido o que ele está falando do ponto de vista do cara que quer tocar o negócio. Né? Ele quer ter, como a gente estava falando mais cedo, né? Assim, decisão, tudo. Isso. Então, assim, quando você profissionaliza o negócio, aí você vai, e aí trazendo lá para a questão familiar, a gente estava até comentando sobre isso antes da gente começar a gravar, né? A empresa familiar, ela tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagem da empresa familiar, ela pode ter o conflito familiar, que acaba sendo levado para dentro da empresa, né? Essa questão mais emocional da família, acabar entrando na gestão. Por outro lado, a família tem uma grande vantagem sobre as empresas não familiares, né? Geralmente a família está preocupada com o nome da empresa, com o legado, com a perenidade. Então ela não quer que a empresa quebre, não quer que a empresa suje o nome da família. Ela está disposta a sofrer mais prejuízos visando o longo prazo. Ela muitas vezes vê aquele momento passageiro como um investimento. Isso, né? Ela não busca retirar um dividendo ali de imediato. Ela enxerga ali no longo prazo. Principalmente o fundador. Geralmente o fundador ele tem essa mentalidade. Então ele topa ficar um tempo ali sofrendo, sem ter retirada, sangrando, para sair lá na frente melhor, né? O acionista não, ele quer um investidor, não, ele quer retorno do capital dele. Ele botou o dinheiro, ele quer retorno, seja por crescimento do patrimônio ou por dividendos, ele quer ter retorno, né? Então, a pressão do acionista no conselho e do conselho no CEO pode ser prejudicial para o negócio se estiver visando muito curto prazo e não estiver visando longo prazo. Então, um cara como o Zuckerberg, que é o fundador, ele está olhando para aquele negócio, às vezes ele está olhando para o negócio daqui 5, 10, 20 anos. E aí, é importante que ele tenha poder suficiente para segurar o negócio numa fase ruim, pensando que ele vai sair lá na frente melhor. Então, assim, de um exemplo simples, né? Imagina uma indústria automobilística que ela vai ter que diminuir o lucro dela no ano, porque ela vai investir muito numa nova tecnologia. Só que lá na frente, quando ela sair com essa nova tecnologia, ela vai ter vantagem competitiva. Então, ela vai estar melhor que os concorrentes e vai ter um resultado melhor a longo prazo. Se o cara está olhando só para o curto prazo, ele não vai fazer esse investimento, porque isso aí vai diminuir a EBITDA dele, vai diminuir a margem líquida dele, né? Vai diminuir a rentabilidade do negócio. E aí o acionista vai fazer pressão. Então, um CEO de uma empresa profissional, né, que não é familiar e preocupado só com o umbigo dele, ele é a pior coisa para uma empresa, porque ele vai pegar lá, assumir o negócio, geralmente o bônus dele está vinculado ao lucro, EBITDA, ele vai destruir o negócio para ter um bom EBITDA, um bom lucro, eu digo longo prazo, né? Porque no curto prazo ele vai dar um bom resultado. Mas aí daqui ele dá um bom resultado em 1, 2 anos, no terceiro, quarto ano ele começa a quebrar. Não é sustentável, né? Ele não tem responsabilidade, porque ele já apurou o bônus dele, tá tudo certo, e ele sai, pula para outro e ainda sai todo bonito, porque às vezes ele fez lá um bocado de propaganda nas revistas e tal, o grande CEO que entregou um ótimo resultado no ano tal, né? Mas ele entregou um resultado e esqueceu de contar que ele quebrou a empresa no futuro, né? A qual custo, né? Que isso foi feito. Aí ele sai para o mercado, vai ser CEO de uma outra empresa, a empresa que ele quebrou. Ah, mas quebrou. Não, mas não foi por causa dele. Tem muitas. Ou seja, aí entra lá o time de gestão de crise, né? Da mídia e tal, resolve lá pro nome dele, ele continua bem. Então ele não necessariamente vai ter compromisso com a longevidade da empresa, com a perenidade da empresa. Ele está geralmente com compromisso com o bônus dele. Né? Empresa familiar tem isso. Então, aí entra a questão de você equilibrar. Por um lado, as melhores práticas, elas são pensadas de uma forma geral. Né? Agora, a gente tem que entender e aplicar isso ao nosso contexto. Então, voltando lá atrás nas lojas americanas, é preciso entender onde foi o problema. O problema foi que eles não seguiram as melhores práticas, ou eles burlaram as melhores práticas, né? E aí não tem jeito. Por melhor que seja... Nas americanas teve uma quebra de um princípio básico da contabilidade, né? Então já começou por ignorar um princípio que está consagrado na literatura,
Não podemos dizer que foi De ignorado. passivo ser passivo. Ignorado de forma leiga, né? Infelizmente. Passivo ser dado como passivo e não fazer um tipo de transação que era o risco sacado e colocar ela como fosse um... Mas, enfim, esse é o ponto. O outro ponto, assim, que eu acho que você trouxe aí, eu acho que dá para fazer um gancho, é o CEO, né, que você trouxe aí. O CEO, ele está preocupado com a sua carreira. Então, a governança corporativa, pensando na perenidade da empresa, ele vai também, vamos assim dizer, descrever ou prever, não sei qual seria o termo correto, essa transição, como é que é? Sim, Onde é que sim, entraria a Sim, governança você corporativa falando aí? uma sucessão, né? Uma exatamente. Entre CEOs, Não, eu não sei né? nem se sucessão é exatamente, mas pode ser também. Uhum. Mas eu estou querendo entender se a governança corporativa se antecipa a isso. sim, Se sim. essa Ah, pessoa olha, ela tem uma vida ali útil, estimada, algo nesse sentido. e se as melhores práticas, elas também delimitam a atuação desse CEO. Ou aí Sim. é outro departamento, compliance, sei lá, tá tudo dentro no mesmo barco da governança corporativa? Sim, a governança corporativa tem vários agentes, né? Você tem os sócios, o conselho, os comitês, os órgãos de fiscalização, a gestão, né? A diretoria, o CEO. E como que isso tudo tem que rodar de forma equilibrada e buscando gerar resultado. Aí o que eu ia comentar é, a governança ela começou um pouco como essa ideia de proteger o investidor, o acionista. Isso. Então, como que você vai ter boas práticas para você proteger esse patrimônio do acionista, do investidor? Uhum. Conforme o tempo foi passando aí com essas questões, então, por exemplo, você tem lá o conselho que representa o acionista, que vai fiscalizar a gestão. Então, você já começa a ter ali uma estrutura de governança. O CEO tem que prestar conta para o conselho tem que fiscalizar o CEO e tem que prestar conta para o acionista. Então, começa aí. E aí, você começa a ter essa questão. Bom, então o CEO vai assumir o negócio, qual que é o papel do CEO, como que ele vai ser remunerado, qual que é o papel do conselho, como que o conselho vai ser remunerado. E aí você tem, então, as primeiras regras, as primeiras práticas, né? Olha, o CEO, ele tem que entregar resultado para o acionista, então ele vai ser fiscalizado. Então, se o resultado para o acionista é o lucro, então ele vai ter o bônus dele vinculado ao lucro. Começa por aí. Então já começa a ter as primeiras regras. Aí você começa a perceber que você criou um sistema, que era para ser um bom sistema, mas quando você vai para a prática, você começa a ver o ser humano, né, utilizando o sistema, né? Então eu sou o CEO, então eu tenho que dar resultado para o acionista, meu bônus está vinculado à performance, que é o lucro, que é o EBITDA. Ok. Então, o que eu faço? Fazer o que for possível para melhorar esse número, né? E aí o jeito mais fácil de melhorar esse número é cortar a despesa, né? Não é Pessoal. aumentar a receita, porque receita não é tão fácil aumentar, né? Você tem todo um esforço para vender. Exatamente. Não é baixar preço, porque baixar preço você baixa a sua margem, também não adianta. É cortar a despesa. Então, se eu der uma boa cortada na despesa ali, eu dou uma limpada na minha DRE, meu lucro fica melhor, meu bônus fica melhor e tá tudo certo. Só que você está quebrando a sua empresa no futuro, né? Opa, então agora aquela regra vai precisar... Nossa, aplicamos aquela regra, um bocado de empresa começou a quebrar. Ixi, qual que é o problema? Não, vamos revisar a regra. Então, conforme a governança foi evoluindo, ela foi essas melhores práticas, foi se entendendo que não dava para você botar o resultado da empresa como o lucro só. O lucro é muito importante, sim, mas se você olhar só para o lucro, você começa a ter um viés de curto prazo e quebra a sua empresa no longo prazo. Então você começa a trazer mais fatores de para a equação. Exatamente. Então, olha, a governança tem que entregar o lucro, mas também tem que entregar a rentabilidade a longo prazo. E aí você começa a ter essa ideia de que a governança ela tem que contribuir para a sustentabilidade da empresa. Mas não a sustentabilidade, como a gente conhece hoje, esse termo que está muito voltado para a questão ambiental, né? Muitas vezes a gente fala sustentabilidade, a pessoa já liga logo para a questão do meio ambiente e tudo mais. Mas a sustentabilidade ela é muito mais ampla do que meramente o meio ambiente, né? A sustentabilidade é pensar que esse negócio ele tem que ser perene. E para ele ser perene, né, para ele ser longevo, ele tem que entregar resultado para o acionista, ao mesmo tempo em que ele entrega um bom resultado para o cliente, ao mesmo tempo em que ele entrega um bom resultado para os parceiros, ao mesmo tempo que ele entrega um bom resultado para a sociedade, ao mesmo tempo em que ele cuida do meio ambiente. Então, são vários fatores que a gente tem que olhar para realmente ter um bom resultado no negócio.
Então, a governança, ela começa a entender. Então, quando você chega nessa última versão do Código de Melhores Práticas, lá de 2023, você já vê o código falando de todos esses fatores. O resultado tem para o acionista, sim, mas também para o cliente, também para o fornecedor, também para as outras partes interessadas, para a sociedade, para o meio ambiente. E é quando você consegue entregar sucesso para todas essas partes interessadas, para todas essas questões, aí você passa a ter ali uma governança corporativa de fato eficaz e efetiva, né? Sem isso, você vai ter uma governança que vai ter alguma falha. A então, governança... você acaba que com esses pontos você consegue amarrar todas as pontas e de forma que você cria métricas que o negócio vai performar para todos os stakeholders que estão ali. Exato. Exatamente. Seria isso. Hoje, o que foi atualizado da governança. Hoje, onde nós estamos na governança. Perfeito. Então, você tem um olhar muito mais amplo, mais sistêmico, mais holístico para o resultado. Né? O resultado não é só o resultado para o acionista, porque se você olhar só para o resultado para o acionista, você vai quebrar no longo prazo. Mas, por outro lado também, resultado não é só resultado para o cliente, porque se for só para o cliente, você quebra no curto prazo, né? Porque o jeito mais fácil de agradar o cliente é baixar preço, você quebra, né? Também não pode ser resultado só para o meio ambiente. Eu estou cuidando super bem do meio ambiente, minha empresa quebrou. Não adianta, né? Resultado da sociedade, então estou fazendo um bocado de ação social, minha empresa quebrou. Não adianta. Então, assim, é juntar tudo isso. Eu preciso entregar resultado para o acionista, para o meu cliente, para o meu parceiro, para o meu fornecedor, para o meio ambiente, para a sociedade, para as partes interessadas, para a minha equipe, que vai fazer tudo isso acontecer, os meus colaboradores. Então, quando a gente junta tudo isso, é que a gente tem uma governança de fato eficaz. Né? É um conjunto de equilíbrios, né? Exatamente. E o que é que você hoje enfrenta no mercado que você falou, hoje a minha maior dificuldade, de implementar a governança corporativa nas empresas médias ou grandes são esses pontos? Quais são os maiores impeditivos ou as maiores dificuldades que você fala assim, olha, isso aqui dificulta o nosso trabalho de implementar um planejamento estratégico, implementar uma governança corporativa? O que você falaria, Ronaldo? Perfeito. Vamos colocar assim em portes, né? Porque às vezes você pensa que governança corporativa é só para grandes empresas, são SAs, empresas listadas na bolsa, né, e tal. Mas não é isso, né? Assim, na verdade, conforme você vai crescendo, a demanda por governança corporativa vai aumentando por uma série de demandas do próprio mercado. Então, por exemplo, quero fazer o IPO, lançar as minhas ações na bolsa. É obrigado a ter governança corporativa, e tem até os níveis lá de governança corporativa. Né? Então, você não consegue fazer um IPO se não tiver governança corporativa. Tem o novo mercado, tem aquelas... Exatamente, nível 1, nível 2, novo mercado. Então, você começa, ali você já tem é obrigatório. Então, é uma questão legal, né? Igual contabilidade. Não quero ter contabilidade, não tem jeito, é obrigado por lei. Então, chegou ali, você já tem que ter. Então, você está num patamar que é obrigado a ter governança corporativa. Mas eu não sou uma SA, mas eu sou uma empresa muito grande. Uma empresa muito grande, ela vai ter que acessar o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, ele vai privilegiar as empresas que têm uma governança madura. Por quê? Porque, naturalmente, ele está pesando risco. Então, a empresa que tem uma governança mais madura vai ter um risco menor. Né? Então, eu vou emprestar dinheiro mais fácil para empresas que são mais maduras, mais consistentes. Né? E uma empresa que não tem governança, não tem balanço, não tem auditoria, não tem nada, o risco é maior. Como é que eu vou saber se essa empresa vai honrar seus compromissos no futuro? Onde está pisando, né? Exatamente. Então, conforme você vai crescendo e precisa acessar o mercado financeiro, você tem esse estímulo para também profissionalizar a sua governança e gestão para ter acesso a taxas menores, né? Com um relacionamento melhor com o mercado financeiro. Bom, quando você é uma média empresa, uma pequena empresa que ainda não está tão preocupada e não tem tanta questão assim de taxas melhores por ter uma governança, por que é interessante você ter uma governança? Porque você não quer que a sua empresa quebre, né? Então, assim, uma forma de você ter esse cuidado é você andar de forma governada e não desgovernada, que é aquilo que a gente está falando lá no começo, né? Então, se eu estou andando de forma desgovernada, o risco para o meu patrimônio, para o meu negócio, seja ele pequeno, médio, ele é grande. Né? Se eu estou andando de uma forma governada, eu estou reduzindo esse risco. Ou seja, é melhor andar de uma forma governada do que desgovernada.
Então, o estímulo está aí. Eu cuidar melhor do meu patrimônio, do meu negócio, ter mais longevidade e perenidade para o meu negócio, né? Isso estimula que até as pequenas empresas, médias e pequenas empresas, Sim, que era a pergunta que você tem, né, aí, né? Você fez já, de alguma forma. Qual seria, assim, e qual que é a sua... o contexto da necessidade, você foi muito claro, as grandes, as SAs, porque são exigências de mercado, até para eles estarem listadas lá. As grandes, porque facilita o acesso, o mercado te vê de uma forma diferenciada. As pequenas e médias, porque ela vai te dar uma diretriz, você vai conseguir andar de forma governada, você vai conseguir saber onde você quer chegar e de que forma que você chegar, o que você comentou da viagem, para onde eu quero ir, de que forma que eu vou. Mas quando você chega numa empresa, às vezes o sócio ou o dono ele fala, não, eu quero implementar isso. Mas ele querer e implementar tem uma Primeiro distância. Tem que querer, né? Existe Depois uma de querer, como é que é, né? O que é a sua maior dificuldade? Qual a maior dificuldade da sua equipe? Falar assim, não, é isso. Nas pequenas eu tenho dificuldade, às vezes entre os sócios de cabeças que pensam diferentes, numa empresa média. Que eu acho que é muito a nossa realidade aqui da região. Sim. A gente tem grandes empresas. É uma empresa com, vamos dizer assim, um sócio majoritário ali, com controle de fato. Sim. E outra coisa é uma empresa com várias cabeças. Mesmo uma empresa de médio porte, né? Vamos assim dizer. Então vamos lá para as barreiras, né? Vamos começar com a barreira antes do cara que quer, porque primeiro a pessoa tem que querer, depois que ela quer ainda tem outras barreiras. Então vamos para a barreira de quem nem se atinou para isso aí, né? Eu diria que a primeira barreira é a barreira da conscientização. Ou seja, eu só me engajo numa coisa que eu conheço. Se eu não sei o que é aquilo, né? Nossa, cara, olha, tomar tal remédio vai ser muito bom para você. Mas se eu nem sei que esse remédio existe, nunca ouvi nem falar, eu nunca vou tomar esse remédio, né? Então, primeiro eu tenho que ir lá no médico, fazer uma consulta, o médico vai falar, olha, tem esse remédio que é muito bom. Aí você vai tomar e, nossa, foi muito bom, resolveu o meu problema e tal, legal. Mas eu tive que tomar uma consciência da existência daquele negócio, né? Então, a primeira coisa é falta de consciência mesmo, falta de conhecimento. Nem sei que isso existe. Né? Nunca nem ouvi falar. E se eu ouvi falar, foi muito por alto. Então, não sei o que é esse negócio. A gente tem que entender o empreendedor. O empreendedor, ele está numa luta diária, matando ali um leão por dia, né? Então, ele não está parando para pensar assim, nossa, governante. Não, ele está pensando assim, cara, como que eu vou vender o almoço, pagar a janta, vender a janta, pagar o café da manhã? Pagar funcionário, pagar para o fornecedor, imposto. E meu produto, e o cliente, e tal. Então, é uma luta diária ali que vai te tragar ali. Então, você está num giro ali, naquela corrida dos ratos, né? Correndo atrás do próprio rabo, né? E corre. Você passou 5, 10, 15 anos só naquela correria. Tipo, um dia foi levando o outro, passou 15 anos, né? Então, a pessoa nem tem muita noção disso. Então, a primeira barreira é a pessoa tomar consciência disso, né? Bom, aí a pessoa ouviu falar, foi numa palestra, e infelizmente, assim, a gente está num sinais dos tempos, né? A gente está numa época que seria ali o auge, mas já caminhando para um declínio do pós-modernismo, né? Porque a gente saiu da época moderna, entramos na época pós-moderna, e essa época pós-moderna já começa a mostrar o seu desgaste e seu declínio, como tudo como a história cíclica, né? Assim, a gente vai, surge, né, no mercado das ideias, algumas ideias, elas ganham ali, começa a fazer parte da cultura geral, atinge o seu ápice, depois entra no declínio, daqui a pouco entram novas ideias. Então a gente provavelmente está nesse declínio aqui dessa era pós-moderna, haja vista todas as mudanças que a gente está vendo e as revisões que a gente está tendo das coisas que eram até poucos anos atrás inquestionáveis, agora são questionáveis. Então, quando passa a ser questionável, a gente já começa a entrar no declínio, já começa a surgir novas ideias. Então, nesse momento aqui que a gente está vivendo, que é um momento de muita fluidez, né, assim, de conceitos que não fazem muito sentido, mas são falados o tempo todo, a gente tem, falando de gestão, muitos conceitos sendo falados o tempo todo, mas pouca coisa sendo falada de governança, gestão, sabe, do feijão com arroz? Então, é como se o feijão com arroz, isso aí não vende mais. Então, vamos falar do que vende, né? Vamos falar do que... Isso é muito da nossa
dessa geração muito de redes sociais. Então, acesso à informação muito amplo, né? Isso. Então você tem que falar do que está bombando, porque é isso que vai te dar view, que vai te dar clique, engajamento. Então você fala de uma coisa lá que é meio padrão, que ninguém está falando, aquilo lá não vai te dar engajamento nem nada. Então... E você sabe, desculpa te cortar, mas você sabe uma coisa que eu acho, que eu vejo muito ultimamente, assim, o que te traz resultado imediato. Sim, as pessoas estão buscando resultados imediatos. Então, se eu vou para a mídia social, se eu vou para qualquer evento, eu falo que isso vai garantir que a empresa dele cresça 10 vezes em um ano. É isso que eu quero. Pronto. Se você falar, não, eu estou trazendo governança corporativa, é uma visão de longo prazo, eu preciso de no mínimo de 5 a 10 anos para que a gente chegue lá. Exato. O que leva 100, você vai levar no máximo 5, entendeu? É isso mesmo. Eu acho que é bem isso. É o canto da sereia, é o discurso. Tem toda uma metodologia, tem toda uma PNL por trás, né? O discurso apocalíptico para gerar aquela vontade, aquela escassez. Nossa, então, o negócio é que isso a turma aprendeu, né? Então, assim, eu vendo um produto para vender outro produto. Então, a gente vê muitos desses nomes grandes aí, que eu não vou ficar citando aqui, para depois o pessoal não vai. Mas muita gente aí que vem, vamos fazer um evento, vamos fazer um curso, vamos fazer uma palestra, não sei o quê. Daí é a palestra para vender o curso, daí é o curso para vender o outro curso. Aí você fala, rapaz, mas parece que você está sempre tendo que comprar mais alguma coisa, né? Porque a lógica é essa por trás, né? Você está sempre gerando aquela demanda e oferecendo ali, né? Como se diz, mostrando o problema para oferecer a solução. É um aplicativo free que lá dentro ele te vende um monte de coisa, né? Exatamente. Então, essas soluções muito fáceis, elas vão ganhando. Então, isso vai criando uma barreira cognitiva, porque as pessoas começam a olhar só para essas coisas que não vão dar resultado, mas que são estimulantes e, portanto, vendem rápido. E as coisas que vão, de fato, dar resultado, elas não são enxergadas mais. Você criou ali uma barreira cognitiva, né? Você olha só para aquilo ali e não está olhando para essa base que você tem que fazer ali atrás. Ou mesmo você tem ali boas ideias, bons conceitos. Então, não tem nada errado de fazer um curso de marketing digital, de tráfego, mais. O errado é você achar que só isso vai ser a solução de todos os seus problemas. Tá, não tem jeito, porque você vai vender uma coisa e não consegue entregar. Não adianta, né? Então, assim, pensar a governança é sempre pensar o quebra-cabeça inteiro. Porque é o que a gente estava falando, tem que ter resultado para o acionista, para o cliente, para o fornecedor, para o mercado, para a sociedade, para o meio ambiente. Então, tem que olhar para o negócio todo. Então, eu tenho que juntar essa ideia, o marketing digital que é importante, mas também com a minha gestão da minha operação, com a minha gestão do meu RH, com o meu comercial, com o meu financeiro, com a minha contabilidade, com o meu jurídico, com a minha inovação. Então, eu tenho que juntar tudo isso. Até pouco tempo atrás, virada ali dos anos 2020, né? A gente, tudo era inovação. Porque inovação. E aí a pandemia. Veio a pandemia e você tinha muito aquela coisa dos grandes workshops de inovação e vinha o pessoal, inovação, que se sua empresa não inovar, você vai quebrar, vai morrer, blá, blá. Inovação é importante? Claro que é, mas não é só a inovação que vai sustentar o seu negócio, né? A inovação é um ponto dentro de um quebra-cabeça maior. Isso. Então, assim, aquela barreira do conhecimento, hoje ela é muito grande por isso, né? Porque você vai criando uma barreira cognitiva por causa dessa necessidade de engajamento. Então, você vai sempre falando de termos que estão engajando. E o termo que engaja é sempre aquele termo estimulante. Né? Ou seja, coisa dinâmica, bacana, você tem que fazer um show, que gera resultado. E tal, é a venda. Geralmente é uma coisa voltada para venda, para o marketing, porque você vai vender, E essa base aqui para manter o negócio, né, para 10, 15, 30, 50 anos, que é a governança, que é a gestão, que é fazer isso bem feito, ninguém quer falar mais, porque é uma coisa que, não, mas isso aí... Não, isso é chato, isso é burocrático, né? Isso não é legal. Não... Exatamente. Então começa ali. A partir do momento que você começa a ter, você fura essa bolha, você fura essa barreira cognitiva e a pessoa para ouvir, e ela faz uma visita técnica, vê ali uma outra empresa que tem, e vai no evento, e vê um empresário compartilhando a história dele, de como foi importante profissionalizar a governança, a gestão,
quanto que o negócio está hoje e tal. O cara começa a olhar para aquilo lá e falar assim, caramba, nunca tinha parado para pensar sobre isso, o quanto isso é importante para minha empresa. Porque às vezes é uma empresa familiar, o fundador já está ali cansado. Como é que eu vou fazer? Tem filho para fazer sucessão? O filho quer ser sucessor? Sim. Né? Se não quer, tem como profissionalizar? O que eu vou fazer? Eu vou vender? Eu vou profissionalizar a gestão? Vou ficar como um acionista? Vou participar de um conselho? Porque aí a minha família não vai estar no negócio, porque ninguém se sente vocacionado para isso e tal. Mas eles têm que se preparar para, pelo menos, acompanhar o patrimônio, né? Tá ali sentando numa cadeira de conselho, cobrando, fazendo a equipe de gestão prestar conta, né? Então, a pessoa começa a olhar para isso e falar assim, caramba, eu não tinha nem noção que isso existia. E isso é fundamental para o meu negócio. Principalmente nessa fase, o negócio já tem que se profissionalizar. Que ele já está estável, já está rodando, mas eu tenho que pensar agora a perenidade. Meu desafio agora não é mais sobreviver, né? Que é o desafio quando você começa o negócio. Pô, tem que sobreviver. Não, o negócio já tem uma boa carteira de clientes, já tem uma boa receita, já está rodando bem. De maturidade, né? Isso, agora eu tenho outras questões. Eu já estou cansado, né? Às vezes tem um filho chegando, está chegando legal, mas como é que ele vai fazer essa sucessão? Como é que eu vou preparar ele? Para onde que eu vou daqui? Eu vou para um conselho, eu vou fazer uma transição. Então, são várias práticas que podem ajudar nessa profissionalização do negócio, né? E aí é quando ele tendo acesso a isso, ele começa a verificar. Então, uma coisa que é muito bacana, né? Tudo isso é muito lógico. Então, assim, é difícil do cara falar assim que não quero esse negócio. Quando você fala, cara, você prefere ter um carro andando governado ou desgovernado no meio da rua? Pergunta simples, né? Ninguém vai falar assim, quero ter um carro desgovernado. Ninguém. Então vai lá, com certeza um carro governado, né? Não, eu conheço uma empresa, você quer ter uma empresa governada ou desgovernada? Todo mundo vai responder, eu quero ter uma empresa governada. Então agora você tem que se organizar para fazer isso. Isso que você comentou da profissionalização, da sucessão, existe um gráfico de um estudo sobre a maturidade da empresa. Então, tá ali um empreendedor, ele está no dia a dia, ele está pagando conta, então a empresa ela vai crescendo e ela chega a um nível onde ela estagna. Então, ela entra num platô. Sim. Se não houver uma profissionalização, a tendência dela é ter um declínio, né? Então, eu acho que o ponto de inflexão é justamente aí que você falou, é a governança. Sim. Então, a partir do momento que ele entende a importância da governança, ele sai desse nível de estagnação ou um possível declínio para que a empresa volte a crescer, né, e que ela tenha longevidade. Perfeito. No nosso primeiro episódio, a gente trouxe uma questão, um tema muito importante, que é a mortalidade das empresas, né? Justamente. Passa exatamente por esse ponto que você trouxe aí. Mas, Ronaldo, se você pudesse resumir assim, os princípios chaves, porque hoje, por exemplo, fazendo um atalho aqui, se fala muito em compliance, é a palavra do momento. Compliance. Isso o que o compliance tem a ver com a governança corporativa e quais são os princípios chaves que você destacaria, porque de repente, você já até citou alguns aqui, mas assim, resumindo, que se aplicaria à governança corporativa, né? Como elas ajudariam as empresas a ser, esses princípios, no caso, como eles ajudariam as empresas a serem mais transparentes, mais éticas. Perfeito. Eu vou só fechar aquilo que a gente estava falando e já entro nessa. Tá. Então, vou colocar aqui desafios, né? As barreiras. Primeiro, barreira cognitiva, o cara saber que aquilo existe, da conscientização e do conhecimento. A segunda, uma vez que o cara tem o conhecimento, ele querer fazer aquilo ali, porque aí, isso é bom, mas agora eu preciso fazer. E a terceira uma vez que ele tomou essa decisão de fazer, o grande desafio é a continuidade. Tem uma frase que no meu livro lá, Governança e Estratégia, eu coloco ela, é a última página, né? Que é uma frase de uma autora lá dos Estados Unidos. Se você puder mandar, a gente não trouxe o livro aí. Eu esqueci de colocar ele Mas aqui. aí depois você manda uma fotinha que a gente destaca. Sim, né? sim. Eu sou autor do livro Governança da Estratégia e coautor do livro Jornada da Governança Ágil, né? Esse livro Governança da Estratégia, ele termina com essa frase, que é uma frase em inglês, porque é difícil você traduzê-la para português, uma palavra, né? Mas basicamente diz o seguinte, enthusiasm is common, que é essa parte fácil, entusiasmo é uma coisa mais fácil, mais comum.
E o endurance is rare, ou seja, essa palavra, o endurance, que é mais raro, né? Ela é mais difícil de traduzir em português porque você precisa de várias palavras, né? O endurance, ela é resistência, mas também é resiliência, também é persistência, também é dedicação. Então, o endurance é aquela característica, principalmente de profissionais de esportes de alta performance, né? Por exemplo, um maratonista, né? Tipo, eu sempre gosto, quando eu vou numa palestra ou dar um treinamento, eu pergunto quantas pessoas aqui correm? Correm 5 metros, 10 metros, 100 metros? Todo mundo aí consegue correr, se levantar agora consegue correr uns 100 metros? Quem consegue? Vocês correm? Corre. Todo mundo levanta a mão. Corre. Eu corro. Pelo menos 100 metros. Não. Acha que corre, né? Na verdade, né? 10 metros, 100 metros, todo mundo levanta a mão e corre. Tá. Quantas pessoas aqui correm ou já correram alguma vez na vida uma maratona? Geralmente é assim, ou ninguém, ou um ou dois gato pingado ali, no máximo, né? Por quê? Porque é mais raro, né? Então, você correr 100 metros, o que você precisa? Entusiasmo? Você dá uma animada, vai lá e dá um pique e dá 100 metros. 42 quilômetros não dá. Né? Você tem que ter resistência, você tem que treinar resistência, persistência, a resiliência e tudo mais. Perseverar, então, né? Isso, essa perseverança, exatamente. Então, quando você chega nesse cara, que é o cara que entendeu a governança corporativa e decidiu fazer, para que ele seja bem sucedido, ele vai precisar do endurance. Ele vai precisar da resistência, da resiliência, da perseverança, da consistência, da disciplina. Ele não vai poder desistir. É um processo para a vida inteira, né? Então, às vezes isso atrapalha, né? Porque ele começa e para. Começa entusiasmado. Mas ele, exatamente. Tá lá entusiasmado, 100 metros, né? Opa, agora foi 1 quilômetro. Agora foi 2. Agora foi 3. Não, cansei, desisti. Aí tem 42 para correr. Então ele vai, faz 1 mês, 2, 3, 6 e dá uma desanimada. Faz 1 ano, dá uma desanimada. Né? E um ciclo de governança corporativa, para você ter ele bem consistente, vai de 3 a 5 anos. Né? Para você rodar. Porque não é só pegar lá os... fiz um acordo de acionista. Fiz o estatuto. Fiz... Essa é a parte mais fácil. Só documento. Tá cheio de documento pronto na internet. Você vai lá, tem tudo, inclusive no site do BGC tem um bocado de documento pronto lá. Só você baixar, tá tudo pronto. Agora, vai botar isso aqui para rodar. Executar, né? Vai manter isso aqui rodando. Né? Então, a reunião do conselho. O conselho vai se reunir todo mês. Porque ele vai se reunir todo mês. São 12 reuniões de conselho no ano. Não, mas vai reunir trimestral. Então tá, são 4 no ano. 2 anos, 8. 3 anos, 12. Então você vai, né? Mas para você fazer essa governança corporativa, isso é a cerejinha em cima do bolo. Para você ter uma reunião de conselho produtiva, você tem que ter tido todas as reuniões rodando lá embaixo. A reunião operacional do dia a dia, a reunião tática dos departamentos no mês, a reunião estratégica da diretoria, para depois o CEO ir lá para a reunião do conselho, com tudo pronto, mastigado e prestar conta. É cerejinha em cima do bolo. Não, vamos montar uma reunião do conselho. A empresa não tem um planejamento estratégico, não tem um planejamento orçamentário, não tem nada. Né? Chega lá na reunião do conselho, não tem um indicador, não tem uma pauta, não tem nada. Vira um chadacinho, fica lá conversando fiado, aí acabou a reunião. Você sai daquela reunião de nada para lugar nenhum. Sem um plano de ação. O que eu tô fazendo aqui, né? Você fala, perdi um dia inteiro, meio-dia, pior coisa do mundo, né? Aquela sensação de improdutividade. Por quê? Porque a cerejinha em cima do bolo. O bolo tem que estar pronto para você colocar a cerejinha. Não tem jeito. Então, isso requer o quê? Persistência. Cara, você vai ter que estruturar toda a sua gestão aqui embaixo para depois você estruturar a gestão lá em cima e ter a sua governança corporativa. Isso vai 1, 2, 3, 5 anos. Compensa demais, mas você vai ter que passar por esses 3 a 5 anos. Eu não conheço ninguém que depois de 3, 5 anos ali, já tá com o estudo rodando bonitinho, vira e fala assim, não valeu a pena. Nunca ouvi isso na minha vida. É o contrário. Tô falando, nossa, cara, foi suado, mas hoje eu vou te falar, a coisa mais boa que tem. O negócio tá rodando, a gente faz o planejamento, corre atrás, cada um tem o seu indicador, cada um presta conta ali, chega aqui na reunião do conselho, já tá tudo redondo, a gente toma as decisões aqui, a coisa flui. Mas é 3 a 5 anos.
Então, essa só para fechar aquela questão ali desses, barreiras, colocar 3 barreiras de ali, né? dificuldades, Incognição, querer fazer e depois quer fazer a disciplina para continuar fazendo. Resiliência, perseverança. Agora, voltando à sua pergunta, quando a gente olha para essa questão, deixa eu lembrar da pergunta aqui agora, que eu falei tanto. Eu falei dos princípios-chave. Isso, os princípios-chave, perfeito. Aí é o seguinte, a gente tem no código lá de 2015, eram 4 princípios-chave da governança corporativa. Era transparência, equidade, o accountability, né, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa, que é a responsabilidade para com todos esses agentes. Né? Nessa última versão de 2023, eles adicionaram o princípio da integridade e mudaram um pouco o nome. A responsabilidade corporativa virou sustentabilidade, a parte da prestação de contas virou responsabilização, que na verdade é o accountability. O accountability é mais uma desses termos em inglês que é difícil de traduzir para o português, né? Porque você não é literal, né? Você tem que ter mais de uma palavra para entender. Então, geralmente a gente chama accountability de responsabilização, mas também de prestação de contas. Então, eu me responsabilizo pelo que eu tenho que entregar, pelo que eu tenho que fazer, e eu presto conta disso. Então, esse é o accountability, né? E aí a transparência e a equidade se mantiveram. Então, você tem lá transparência, equidade, o accountability, a responsabilidade corporativa que virou sustentabilidade e aí a integridade. Né? Que é o 5º princípio agora que tem nesse novo código das... Aí isso entra naquilo que eu tinha perguntado junto com dos princípios, a questão da compliance, né? Sim, Compliance é uma das ferramentas ali da... Mas tem a ver com integridade? Ou a integridade abrange? O compliance, ele tem a questão de você, to comply você tá de acordo com a regra, né? Então você garantir, né, que está em conformidade. Né? Então, assim, desses princípios, eu diria, claro que todos eles são importantes, mas eu diria que, para mim, o mais importante é o accountability, que é você ter isso em todos os níveis da organização. Do nível mais operacional ao acionista, todo mundo tem o accountability. Ou seja, o analista tem que prestar conta para o gerente tem que prestar conta para o diretor tem que prestar conta para o CEO tem que prestar conta para o conselho tem que prestar conta para o acionista. Todos são responsáveis. Todo mundo tem que prestar conta para todo mundo. Né? A empresa tem que prestar conta para a sociedade, para os órgãos regulatórios. Então, essa responsabilização e prestação de contas, uma vez que ela está rodando de forma séria e consistente, você vai ter uma boa governança. Se você não tem isso, aí é aquilo que a gente estava falando, né? Por que aconteceu aquilo na Americanas? Porque alguém não estava prestando conta para alguém que deveria estar fiscalizando e olhando aquilo de verdade, né? Por mais que você tivesse tudo isso ali, foi isso que aconteceu, né? Você tinha auditoria, tinha o CEO, tinha conselho, tinha o comitê fiscal, conselho fiscal, conselho de administração. Alguém não estava prestando conta e alguém não estava fiscalizando. Faltou em algum lugar ali esse accountability. Eu acho que a lição que eu tirei aqui, a gente finalizar o papo, que foi excelente. Agora voa, né? Fomos para outros rumos, né? Mas foi muito bom. Ele falou assim, a governança é você olhar a empresa como um quebra-cabeça. Quando ele falou do quebra-cabeça, todas as partes ali, elas têm que se encaixar. Para mim, eu tirei a lição e valeu. Eu acho que é a forma mais fácil também da gente tentar explicar para algum leigo. Pensar também a longo prazo. Isso. A gente fala planejamento estratégico, ninguém pensa em nada menos do que 5 anos, né? Então, a governança corporativa iria junto com isso, né? Com esse planejamento. Hoje em dia a pessoa fala, não planeje mais de 1 ano. Não, você pode planejar 1 ano com mais riqueza de detalhes. Mas você quer que a sua empresa dure quanto tempo? Eu quero que a minha empresa seja perene. Então, eu quero que a minha empresa tenha... Hoje a Luri tem 17 anos no mercado, mas eu quero que ela tenha 30, 50, 60. Então, como que eu vou fazer esse negócio durar 50, 60, 100 anos, mais do que isso? Aí eu vou ter que ter uma governança, porque eu nem vou estar aqui mais. Sim, né? Com certeza. Chegamos no nosso tempo? Chegamos, né? Passou rápido, né? Muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, o bate-papo. Muito conteúdo aí, era um assunto para... Tem mais, eu acho que a gente precisa chamar o Ronaldo para mais alguma conversa. Estou à disposição, tamo junto. Muito bom. Obrigadão, Ronaldo.
De nada. Obrigado E aí, pelo se seu quiserem te encontrar nas redes sociais, encontra você no profile, igual Não. o Pedro aqui. Não, eu tento. Vamos lá. Minha rede social maior hoje é o LinkedIn, né? Eu tenho, acho que, mais de 15 mil conexões lá. Também no LinkedIn é Ronaldo Guedes, é só digitar Ronaldo Guedes, né? No Instagram também é Ronaldo Guedes, tudo junto. Não tenho TikTok, acho que a gente vai criando alguns limites, né? Nem tanto, né? Nem tanto, né? Mas eu tenho LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, que quase ninguém usa mais, mas tem lá também. Tem no perfil empresarial da Isso. Luri. Tem lá o site da Luri também, né? O próprio perfil da Luri nas redes sociais. Então, é só Mas no pesquisar. Instagram, @. É @Ronaldo Guedes. Ronaldo É Guedes. tudo junto. Bem Ele simples, bem coloca para comum. nós ali também. Eu coloquei o Ronaldo, eu peguei, isso aí é aquele negócio, né? Você guardar seu nome, você tem que ser um dos primeiros a entrar na rede social. Então eu sou um pouco antiguinho, né? Quando lançaram o Instagram, eu vou consegui garantir o meu, né? garantir o meu Ronaldo Guedes lá. Hoje teria que colocar ponto, exatamente. underline. Exatamente. Beleza. Muito obrigado, Ronaldo. Valeu. Obrigado.